Eu já fui um tipo de pessoa que tinha dois extremos. Quando eu estava planejando alguma coisa, eu não via a hora de começar a fazer aquela coisa, de colocar a mão na massa, de começar a executar realmente. E quando eu estava executando essa coisa, aí me vinham todas as outras possibilidades, todas as pesquisas que eu deveria ter feito e não fiz, todos os passos que eu deveria ter estruturado do planejamento e não estruturei, e estava fazendo falta ali nessa execução. Então, duas coisas. Ou quando eu queria executar, eu deveria estar planejando, e quando eu deveria estar planejando, eu já estava executando. Tem gente que ainda é desse jeito e não precisa ser assim. Na verdade, essa situação, ela pode ser inclusive muito pior. Tem gente que só executa, que parte para ação o tempo todo, sem elencar os recursos necessários, sem o mínimo inclusive de planejamento. E tem outras pessoas que ficam na fase do planejamento, juntando dados, informações, pensando em todas as hipóteses, em todos ou e se acontecer dessa forma, o que eu vou fazer? Então, gente que só executa e gente que só planeja. É por isso que a gente deveria começar a abordar essa questão de uma forma diferente, de uma forma muito mais organizada. E voltando naquele livro que eu já falei aqui, O Construindo um Segundo Cérebro, do autor Tiago Forte, ele começa a fazer essa distinção muito grande dentro do modelo dele para fazer trabalhos principalmente criativos. Trabalhos criativos, trabalhos inovadores, mas todo tipo de trabalho que envolva ideias. E hoje em dia é a maior parte dos trabalhos disponíveis envolvem ideias, envolvem essa necessidade de planejamento e execução. Então, dentro desse modelo, que ele vai colocar duas situações diferentes, um momento de divergência e um momento de convergência. Repara bem, quando a gente está assistindo um filme, a gente tem ali essa ideia, puxa vida, mas eu podia fazer um filme, mesmo que fosse, sei lá, um Reels para Instagram, uma pequena sketch, colocar as minhas ideias em ação. E quando a gente liga a câmera, quando a gente vai pensar em escrever um roteiro realmente, a gente pensa, puxa, mas eu deveria assistir mais um filme, eu deveria assistir mais um vídeo, eu deveria ver mais uma aula. Então é importante que a gente saiba limitar essas coisas e focar em cada coisa, porque o trabalho teórico de planejamento, ele tem a sua natureza completamente diferente do trabalho de execução ligado no mundo real, propriamente dito. As duas coisas, por terem naturezas diferentes, elas precisam ser abordadas de uma forma completamente diferente também. E se a gente for depender dos nossos humores, da nossa inspiração, do nosso momento do dia, as coisas não vão sair como foram planejadas, como elas precisam sair para o resultado que a gente quer alcançar. Sempre gosto de falar de cozinha, por exemplo. Então a gente vai fazer um bolo. A gente precisa lá inventar uma cobertura para esse bolo. O bolo é um bolo normal, simples de tarde. Mas se a gente está naquele dia muito inspirado, esse bolo simples para um bolo de tarde, para tomar junto com um café, vai acabar sendo um bolo parecido com um bolo de aniversário. E se quando a gente tiver que fazer um bolo de aniversário para uma pessoa especial nossa, o nosso humor estiver diferente e a gente decidir que a gente vai só executar, esse bolo de aniversário ele pode sair um pouquinho mais triste, um pouquinho mais parecido com um bolo tímido, um bolo para uma tarde chuvosa. A gente precisa agarrar-se na proposta. E criar essa proposta, definir muito bem essa proposta, é muito diferente da execução. Então essa que é a ideia. A partir de agora, sempre que a gente for abordar um trabalho que envolva a ideia, envolva a criatividade, que a gente separe a ideia de planejamento e execução. Parece simples agora que a gente está conversando sobre isso, porque não é uma coisa que a gente aplica no nosso dia a dia. A gente tem essa mania de misturar as coisas e o foco ele vai desaparecendo, assim como o objetivo e a efetividade do resultado que a gente quer. Então, divergência, o momento onde a gente vai juntar todas as informações, navegar na internet, consumir todo esse conteúdo, ter todas as ideias, dar aquela pirada, fazer um monte de coisa que faça sentido e não faça sentido, e no segundo passo, juntar todas essas ideias e condensar em alguma coisa. Tendo essa ideia condensada, acabou, não consome-se mais nada, não cria-se nenhuma nova ideia, não junta nenhuma nova ideia para surgir um novo conceito. Não, esse momento de reprodução, de multiplicação, ele acabou. Afinal de contas, a gente sabe que estrutura é muito importante para uma casa poder ficar de pé, mas uma casa só com estrutura não dá para morar, não dá para viver. O que a gente quer, na verdade, é o resultado, e o resultado ele precisa de um bom planejamento, sim, só que só um planejamento sem um resultado, ou mesmo essas duas coisas misturadas, não vai funcionar. Então experimenta fazer isso, delimitar muito bem os projetos, seja escrever um livro, produzir conteúdo, seja o que for.
deixar o momento onde precisa ser planejado, juntar informação, do momento puramente execução. Quando estiver executando, o foco é no momento da realidade e entregar a melhor execução possível. E no momento do planejamento, o foco é muito mais disperso, é muito mais criativo, é muito mais de juntar novas ideias e fazer essas ideias se correlacionarem para gerar uma coisa nova que vai afetar o planejamento, mas vai afetar esse planejamento só no momento da execução. E no momento da execução, não adianta ficar olhando para trás. O momento da execução é o momento de olhar para frente no aqui e no agora. Então tenta isso, me conta nos comentários se deu certo ou se não deu certo, se você prefere manter as coisas bagunçadas mesmo e for executando enquanto planeja e planejando enquanto executa. Não deixa de contar e não seja egoísta com tua reação aqui no YouTube. Se gostou, acho bacana, deixa ali por favor o like, mas se não gostou, manda uma crítica aqui também, que a tua crítica afinal de contas vai ser mais importante para mim ainda. Te espero no próximo vídeo, um forte abraço e tchau, tchau.